aproveita e já me segue aqui, ó, nas redes sociais, Instagram e YouTube, que eu quero você comigo toda quarta-feira às 11 da manhã, nessas aulas incríveis. Bora? Esqueci. Hello! Agora estamos ao vivo em tudo. Sidoca, você vai passar pro outro lado lá. Senão, não consigo me sentar-me. Nossa, meu microfone tá caindo aqui. Tá dando certo? Meu som tá saindo? Tá tudo certo, pessoal? Olá, people, tudo bem? Passar a mão nos cabelinhos que estão revoltados. Como vão vocês? Estão bem? Numa quarta-feira, que é a nossa aula 48 do Harmonizando. O Fábio já está gritando Sidoca, gritando por palavras escritas. Está tudo certo. A aula 48 do Harmonizando, um ano tem 54 semanas, né? Se não me engano. É isso? 54, 52? Não sei, 54 eu acho. Quase um ano harmonizando aí, gente. E já temos a programação 52? Olha, então quase, faltam 4 só. Já temos a programação para a semana que vem, que é a aplicação de harmonica. Da outra semana é a aplicação de Radiesse com o ultrassom microfocado na mesma sessão. A outra semana é... o quê que você falou? Outra técnica de fio de suspensão de sobrancelhas, nossa. Depois, quem sabe, um bioestimulador de colágeno, porque é o que está na fila. E aí tem mais a Aline quer fazer o top model look dela e nunca mais fez, né? Então, já passamos de um ano daí, com esses 5 procedimentos já deu um ano. E eu fiquei para trás também, né, que eu quero fazer várias coisas e não consigo. Enfim, então estamos aqui hoje na nossa aula 48 do Harmonizando, e se você quer ter acesso a essa e todas as outras aulas que a gente já gravou, basta você assinar a plataforma ROF Essencial, que é uma plataforma de assinatura mensal, custa R$ 89,90 por mês, e além de acesso a todas essas aulas, você também tem acesso a muito mais conteúdo selecionado lá para você, artigos, materiais super interessantes para você que quer se desenvolver na harmonização facial. Se você não começou na harmonização ainda ou começou e está um pouco inseguro, a gente também tem a oportunidade de você entrar no curso Toxina Botulínica Sem Segredos, que é um curso completão de toxina botulínica que aborda tudo o que você precisa ver, tanto da aplicação estética quanto terapêutica, e está numa super promoção por R$ 997. Ana vai deixar o link? Ana vai deixar o link. O link está na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser saber mais sobre isso. Gente, então hoje finalmente vai sair a nossa aula de fios faciais. Uhul! A nossa paciente veio hoje porque ela estava divando em outras freguesias aqui. Mas eu já mostro para vocês o que ela estava fazendo. E aí, então hoje finalmente vai sair. Essa é uma técnica que a gente chama de técnica de 3 pertuitos, tá? Porque realmente a gente faz 3 pertuitos. E é uma técnica que visa puxar o jaw e o bigode chinês, tá? Então, a gente quer esse terço inferior, melhorar o contorno do paciente e dar uma esticadinha nessa região, tá? Os fios de tração de PDO, que são os fios que a gente vai usar hoje, eles têm 2 modelos. Você me alcança ali o tracinho dos fios? Você não trouxe meu óculos, né? É que eu tô filmando você. Tá bom. A Cida não gosta que eu use óculos quando eu tô gravando, porque ela falou que dá reflexo. E ela vai brigar porque eu arrumei a alça do meu sutiã ao vivo. Mas fazer o que é a vida? Mas eu gosto dos óculos mesmo assim. Então nós temos 2 modelos, tá? Quando a gente fala de fio de tração de PDO, o fio espiculado, que é esse aqui, tá? Dá pra enxergar? Mais ou menos, tá, né? E o fio moldado, que é esse aqui, tá? Qual a diferença entre eles? O fio espiculado, imagine como um tronco de uma árvore e que você dá umas machadadas lá e cria várias reentrâncias, várias farpas nesse tronco de árvore. Concorda comigo que o tronco da árvore fica mais frágil porque você foi cortado ali, né, com um machado? Esse mesmo raciocínio você vai transpor para um fio de PDO. É um fio único, um único filamento que é cortado para criar farpas. Então, ele tem uma capacidade de tração de tecido menor e ele é um fio mais, como é que a gente fala? Mais friável, assim. Ele é um fio menos resistente, tá? Então, se a gente faz muita tração, ele pode arrebentar, ou ele pode quebrar a farpa, enfim. Aí a evolução foi o fio moldado, tá? Então, o fio moldado é feito realmente um molde, já com esses ganchinhos aqui, ó, tá? E o PDO é colocado ali, prensado, e então é um filamento único já com os seus ganchos. Para a gente pensar qual é a diferença para usar entre um e outro, é o seguinte. Quando a gente tem uma pele muito, muito fininha, o fio moldado acaba aparecendo mais porque os ganchinhos dele são maiores. Então, se a gente pega uma pele muito fina, muito envelhecida,
a gente vai optar pelos fios espiculados, que são os fios cortados, tá? E também, quando a gente vem pensando em tração de sobrancelha, muitas vezes a gente também opta pelos fios espiculados. Por quê? Porque aqui tem muito pouca gordura, tá? Então, às vezes a gente precisa optar por eles para eles ficarem mais discretos no paciente, ok? Mas, hoje, a gente vai usar os fios moldados, que tem uma capacidade de tração maior, e essa região de jaw, de contorno aqui, é uma região normalmente que tem bastante tecido para esconder o fio moldado, então a gente pode aproveitar da capacidade dele de tracionar o tecido e ele fica bem escondidinho ali sem problema nenhum, beleza? Vou parar de dar oi pro povo que esqueci de dar oi hoje. Vamos lá, então. Bom dia, Fábio. Bom dia, Isabel. Bom dia, Caroline. Peraí que passei batido aqui. Sidoca... O Fábio falou, bom dia, Aline, gostou do meu jaleco? Obrigado, Fábio. Aline, Fábio falou, Celinha, bom dia. Ana e todo mundo, o Fábio falou. Agora ele tem que elencar todo mundo. Bom dia, pessoal. A Ana mandou no meu nome. Márcia, bom dia. Prof. Linda, obrigada. Samila, bom dia. Bom, então, a gente vai usar fio de PDO moldado. Quando a gente fala em PDO, nós temos que pensar uma coisa muito, muito, muito específica do fio de PDO. Como que ele sofre degradação? Ele sofre degradação por hidrólise, tá? Então, o que significa isso? Que em água, ele sofre degradação. O nosso corpo é formado de 70% de água, 30% de tecidos, tá? Então, não adianta você pensar, nossa, então eu não posso colocar uma gotinha de água ali dentro, senão vai hidrolisar o meu fio, vai degradar o meu fio. Gente, nós somos água, tá? Então nós vamos sim hidrolisar o fio, não tem o que fazer. Tanto que ele não é um procedimento permanente. O que é permanente nele é o estímulo de colágeno, as fibras novas de colágeno que são estimuladas a crescerem, vão ficar lá pelo tempo que a gente usa elas e quebra elas, mas elas não se degradam sozinhas, vamos dizer assim. Então, o fio de PDO ele sofre hidrólise. Então, se eu tenho algum problema com o fio de PDO, eu posso usar esse artifício para degradá-lo. Qual é a substância que mais atrai água no corpo humano? É o ácido hialurônico sem reticulação. Então, se eu tenho um problema com o fio de PDO, alguma coisa assim, eu posso colocar um ácido hialurônico sem reticulação, que é aquele que vem na mesclinha, tá? Que ele vai degradar o fio mais rapidamente. Ok? Mas ele não é instantâneo, ele vai degradar o fio mais rapidamente. Então não adianta você pegar um fio e... vou colocar... Deu um erro, por exemplo, na tua técnica. Vou colocar aqui uma aguinha que vai resolver. Não, ele demora alguns dias para hidrolisar. E esse processo de hidrólise, ele tem um caminho a ser percorrido dentro do organismo do paciente. Então primeiro eu coloco o fio, daí o fio é identificado pelas nossas células marcadoras inflamatórias, daí surge esse processo de inflamação subclínica que vai gerar colágeno. Aí no primeiro mês, segundo mês, ele ainda está intacto, inteiro, aí os macrófagos começam a começam a atacar esse fio, começam a fazer pequenos buraquinhos no fio, tá? Obrigada. Pequenos buraquinhos no fio. Aí esses buraquinhos vão ficando maiores, o fio perde a força de tensão, ele fica mole até que ele se despedaça, porque esses buracos ficam grandes, e o que sobra é estímulo de colágeno, ok? Então, por isso que você não pode pensar que o fio substitui uma cirurgia plástica, que ele não substitui. A cirurgia plástica, uma ritidoplastia, um lifting facial, vai puxar, reposicionar os tecidos, cortar a pele que está sobrando e pronto, costurar. O fio vai reposicionar esses tecidos. E como que ele vai manter esses tecidos no lugar? Através do estímulo de colágeno, tá? Mas nós estamos sempre numa balança. Então, a partir do momento que eu comecei a estimular colágeno com o fio, eu continuo vivendo a minha vida e quebrando o colágeno que eu já tenho. Então, eu fiz isso aqui, né? Enchi de colágeno, mas aos poucos eu vou quebrando e vou tirar o efeito desse fio, tá? Quanto tempo dura? O efeito de tração, de lifting, ele não é tão longo, tá? Ele dura em torno de 4, 5 meses, porque é o tempo da degradação realmente. Mas o tempo de estímulo de colágeno demora em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Porque depende muito do paciente, de quanto é esse envelhecimento, quanto ele degrada, quanto é a exposição solar, quanto é o estresse oxidativo. Depende de vários fatores e muitos deles a gente não controla porque são de origem genética, ok? E o paciente tem que fazer de novo? Se ele quiser o efeito, a Ana perguntou se o paciente tem que fazer de novo fio. Depende muito isso. Por quê? Porque como ele teve estímulo de colágeno, como ele teve reposicionamento de tecido,
Pode ser que ele não precise. Agora, se a gente pega um paciente que tem um envelhecimento daqueles bem acentuados, normalmente ele vai fazer novamente. O que a gente faz na harmonização facial como um todo, a gente faz gerenciamento do envelhecimento. Então, o processo de envelhecimento vai acontecer. Não tem como você lutar contra ele. A gente vai gerenciando para que ele seja o menos pior possível. Então, quando a gente faz o fio, faz qualquer outro procedimento de estímulo de colágeno, que é o nosso objetivo final, o estímulo de colágeno, a gente está gerenciando essa quebra de colágeno que nós estamos fazendo ali desde sempre na nossa vida. O colágeno que a gente tem no nosso organismo foi produzido lá na fase embrionária, lá quando você está dentro do útero da sua mãe, tá? Então, não é produzido novo colágeno. O novo colágeno só é produzido em casos de trauma. Tá? Então, se você sai daqui e tropeça e rala o joelho, você não vai ficar com o joelho ralado pro resto da vida. O teu corpo vai produzir colágeno, fibrina e elastina para fechar aquela ferida. Então, por isso que a gente faz novo colágeno na face do nosso paciente através de um trauma. Que trauma é esse? Colocar um produto lá, como um fio de PDO, como um bioestimulador de colágeno injetável, como um disparo em alta temperatura de um ultrassom, por exemplo, colocar lá um trauma que produza um processo inflamatório e faça a cascata de cicatrização. Então, nós temos novo colágeno induzido pela cicatrização. Agora, se a gente não fizer nada, zero, só tomei as gominhas de colágeno, não vai ter novo colágeno. Porque o colágeno que a gente tem foi produzido na fase embrionária. A gente só vai ter novo colágeno por processos inflamatórios que vão liberar a cascata de cicatrização. Ok? E o fio de PDO também, ele é inimigo do ultrassom microfocado. Por quê? Porque quando eu coloco um fio de PDO e eu disparo uma temperatura alta, o que eu faço no disparo dessa temperatura? Eu faço um ponto de coagulação. E quando eu faço esse ponto de coagulação, eu atraio um monte de água ali para aquela região. Então eu degrado o fio mais rápido. Então, pelo menos 3 meses de diferença. Quando eu coloquei o fio, eu tenho que aguardar pelo menos 3 meses para poder fazer ultrassom na mesma área. Tá? O ideal seria aguardar até 6 meses, mas pelo menos 3 meses. Agora, fiz ultrassom, quero colocar fio amanhã? Pode, não tem problema, tá? Tem uma dúvida aqui da mim. Vi esses dias atrás de uma profissional que um fio estava saindo. Acho que o organismo estava expulsando ele, né? Por que isso acontece? Acontece com frequência? Ela falou que ele teve que fazer um percurso e remover. Normalmente, eu vou falar isso pra vocês quando estiver fazendo a técnica. Normalmente o fio só é expulso quando a gente não sepulta bem o fio. Então o fio, ele não pode ficar em epiderme ou derme, ele tem que ficar lá no subcutâneo. Porque quando ele está em epiderme e derme, a tendência dele é sair. Quando ele fica no subcutâneo, ele vai ficar lá, tá? E em uma outra situação que o fio pode ser exposto é, por exemplo, quando a gente coloca ele contra os vetores da musculatura. Então, eu tenho aqui na musculatura da testa, do frontal, eu tenho elevadores, né? Eu levanto. E daí eu coloco fios assim, sem fazer aplicação de toxina. Então, o meu próprio músculo vai forçar esse fio para sair, tá? Então, pode acontecer caso de expulsão assim. Mas, normalmente, só acontece essa expulsão do fio quando ele não tá bem sepultado, que a gente fala, tá? Não é comum de acontecer. Comigo, acho que só aconteceu uma vez na minha vida. E ele não estava bem sepultado. Então, não é comum de acontecer. A gente tem complicações no fio, como tem em qualquer outro procedimento estético ou não estético na vida. Então, precisa, sim, estar um campo muito, muito limpo, tá? Usar materiais estéreis, cuidar, não ficar pegando o fio vai ficar lá dentro da paciente, então não tem por que pegar, tá? E técnica correta. É muito importante isso. Então, se você não tem algum desses parâmetros, você vai ter, sim, uma complicação. Então, se você fizer a técnica incorreta, você pode ter expulsão do fio, você pode ter o fio muito superficial, você pode não ter resultado com o fio. Se você não tiver um campo limpo, estéril, você pode ter uma infecção no fio, tá? Então, tem várias coisas que podem acontecer, mas assim, como qualquer outro procedimento. Beleza? Bora, então? Então, hoje nós estamos aqui com o nosso paciente. E a nossa paciente, lembra que eu falei para vocês que ela não pôde vir uma outra vez, né? Porque ela tinha indicação de fazer blefaroplastia e ela foi fazer a blefaroplastia. Então, hoje ela está com 12 dias de pós-operatório, tá super bem. E aí, a gente já veio fazer os fios, aproveitar que ela já está sofrendo uma coisa, já sofre dos dois uma vez só. Não é verdade? Cida, veja quantos fios tem lá para mim. Acho que tem 2. 2. Tá, então vou pegar mais 2 daqui. Então, hoje nós temos
as duas marcas mais famosas de fio no Brasil, de fio do PDO, é a iThread e a Croquis, tá? Então, eu vou fazer um lado com cada uma das marcas para vocês verem e é exatamente a mesma coisa. Bom, a minha paciente tá aqui com toquinha, a gente já colou aqui, ó, um micropore nela, para a gente não ter nenhuma contaminação do campo, a Cida já limpou ela, então vou fazer as marcações, anestesia e vou fazer a técnica, ok? Neste momento, a gente pode usar uma luva de procedimento comum, eu só vou para a luva estéril quando eu vou realmente para a parte dos fios. Então, veja, o meu foco aqui é tracionar o Bulldog, então aqui o jaw, né? E um pouquinho aqui, ó, desse sulco, ok? Então, se eu quero, a orelha dela tá bem aqui, ó. Se eu quero tracionar isso, eu tenho que trazer o máximo para trás. Vamos ver onde é que tá o osso dela, tá aqui. Então, eu posso juntar aqui, ó, fazer um fio aqui. Aqui tô no zigomático. Posso fazer um fio aqui. Três perturbos vai dar ali no meio. Só faria até um pouquinho mais para baixo essa linha aqui. Cida, me dá uma gás com degermante. Vamos mostrar a cicatriz. Já vamos mostrar, a Aline quer mostrar a tua cicatriz, viu? Deixa eu só arrumar meu desenho aqui. Então aqui, mais para baixo um pouquinho. Que daí eu tenho espaço para fazer o terceiro pertuito aqui melhor. Chama, fecha o olhinho então para nós mostrarmos. Ó, aquilo que eu falei, cirurgia plástica, gente, e no caso da Joelma até uma cirurgia funcional, porque ela tinha um excesso de pálpebra tão grande que fechava bem o olho dela. Então, corta-se um pedaço da pele e tira aquele excesso. Então aqui, ó, ela tá super bem, olha como tá ótima essa cicatrização dela para 12 dias e vai ficar imperceptível. E até a Joelma é um caso bem interessante, que a gente faz a compensação do lado, esse lado dela aqui um pouquinho mais baixinho, né, com a toxina botulínica a gente faz a simetrização da sobrancelha. É bem interessante. E a gente, tanto eu quanto ela, a gente gosta bastante do resultado, né? Verdade. Mas tá precisando fazer de novo. Agora nós vamos esperar cicatrizar bem, porque ainda tem um pouco de retração de pele que vai acontecer. Então pode ser que abaixe um pouquinho mais a sobrancelha. Então mais ou menos daqui uns 30, 45 dias só pra gente fazer. Mas aqui, terço, médio e inferior, a gente pode mexer sem problemas. Vamos virar pra lá um pouquinho, já não é isso. Então aqui, do mesmo jeito, a gente quer tracionar o jaw e o sulco. Tá ótimo. Tá. Ana, se tiver pergunta, você me avise. Aline, eu acho que eu vou sentar, mas a Joelma eu vou fazer de pé, que daí você fica com uma visão melhor, tá? Mulher tá chegando no chat pra mim, ai, porque eu mandei bom dia, ninguém respondeu. Ai, Leandro, bom dia. Que chorão. Bom dia. Bom dia, Leandro Chorão. Eu passei batido no bom dia dele, eu não vi mesmo. Então, eu vou anestesiar os pertuitos e depois vou anestesiar o caminho com a cânula, tá? O caminho do fio com a cânula. Tô usando anestésico com vasoconstritor, tá? Porque traz mais conforto para a paciente, essa técnica é um pouquinho mais demoradinha, então é melhor usar com vasoconstritor. E daí você anestesia os dois lados, o paciente fica bem anestesiado até você começar. Pode virar um pouquinho pra lá, isso. Então, ó, vou anestesiar o dedinho, tá? Nunca a gente vai onde tá a tinta, sempre se vai ou do ladinho ou você limpa. Porque a tinta é contaminada, tá? A caneta sempre é uma coisa contaminada, não é estéril.
Joelma tá apertando o ursinho aqui, gente. Porque a anestesia é doidinha, né? É doida. Mas a gente toma anestesia nos lugares inusitados, quando vai fazer, né, esse tipo de procedimento. Sidoca, gerencia aqui pra mim que eu vou encher minha seringa. A Polly mandou e eu chego logo colocando like. Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos lá, dar uns likes aí, né? Senão motivar o prof. Vamos vir aqui pro outro lado, vamos. Mesma coisa aqui, vamos anestesiar os percuitinhos. Sidoca, vem cá. Agora eu vou encher a minhas, não é essa tampa, minha seringa de anestésico novamente, mas vou passar a cânula no caminho do fio. Com anestésico, obviamente, né? Eu vou usar a cânula 22, porque a cânula 22 já vai me ajudar a até trilhar um caminho para esse fio, sabe? Se eu uso a cânula 25, acaba que ela é uma cânula muito fininha e depois eu sofro também para achar um caminho para o fio. Então, vamos usar a cânula 22. Virar um pouquinho para lá? Pra não incomodar o pescoço. Não incomoda o pescoço? Não, desculpe. Então, ó, agora vai com cuidadinho, ó, criando um caminho para sua cânula aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte que é mais agarrada mesmo, é uma parte mais fixa da face. Por isso que eu gosto de ir com essa cânula, porque é mais fácil de você encontrar um caminho com ela do que com a cânula 22. Aí você deixa um gole de anestésico lá. O paciente odeia, mas é pro bem. Mesma coisa aqui embaixo. Cisgadinha. Dá uma cisgadinha, aham. A gente tá, querendo ou não, tá arrebentando umas fibrinhas aqui, ó. Então, deixei minha cânula aqui, daí eu volto retroinjetando. Por que que é doído isso aqui? Porque o anestésico tem o sal, então é uma ardência que o paciente sente na hora que tá entrando o sal, porque o pH é muito diferente do que a gente tá acostumado. O nome disso é osmolalidade. Não é igual cebolinha, mas é igual cebolinha. Osmolalidade. Pergunta. Mas a cânula usada não é a 22? É, a 22 que eu tô usando na anestesia. Falei 25, por acaso? Acho que tá voltando. Se dá, acho que eu falei 25. Qual fio vai ser usado? Qual a cânula usada daí? Isso já foi respondido. A cânula do fio, que a gente vai usar no fio, é 18. A gente vai usar o fio Sculpt 18G da iThread ou o fio moldado 18G da Croquis. Tá? A Cássia chegou atrasada e perdeu a explicação e perguntou: é necessário anestesiar o caminho? Estou anestesiando o caminho. Dói, gente? Eu já fiz fio em mim, sem anestesiar o caminho. Dói? Não faça isso com o seu paciente.
A anestesia é dolorida, mas o fio é mais. Então, vale a pena anestesiar. Além do que, o conforto, depois que o paciente fica com o fio recém-passado ali, como ele está anestesiado, é bem mais fácil para a gente fazer a tração e tudo mais. Gente, a Cida tá muito eficiente. Eu já tô até dobrando minhas gases antes, ó. Cadê? Deus. Olha. Qual é a dose máxima de anestésico que eu não faço? Você que tá reclamando de eu te elogiar, que você tá eficiente. Credo, também não elogie mais. Você viu? Aham. Kombi tá aí, né? Eu não tenho habilitação. Fala a pergunta de novo, Ana, que eu já... Máxima de anestésico é o que dizer a dosagem de segurança. Assim, ó. Se a gente for pegar um adulto de 70 quilos, tá? Que é o cálculo da dosagem de anestésico, pode receber até 12 tubetes de anestesia. Um tubete de anestesia, um tubete de dentista, tem 1,8 ml. Então, vamos arredondar para 2 a conta, só para ficar mais fácil. Então, se ele pode tomar 12 tubetes, vai dar 24 ml. Então, o que eu fiz até agora foi 3 ml. Nós vamos fazer no total aí 5 no máximo. Então, é bem longe de uma dose máxima. O que acontece se der mais que isso? Taquicardia, pode dar uma toxicidade no organismo, e pode não acontecer nada. Porque quase todas as medidas de medicamentos são assim, um adulto de 70 quilos. Eu sou uma adulta que peso mais que 70 quilos. A Aline é uma adulta que pesa menos de 70 quilos. Você é uma adulta que pesa um peso pena. Então... Mas ela é peso pena, não é? Meu pai chamou a vida inteira mais de meio quilo. Segura aqui, Cida, deixa eu usar essa gás. Pode fazer só um pertuito ao meio do caminho para anestesia, do meio cientificados Dá. e da baixo cientificados. Dá pra fazer, mas é que você vai ter que fazer um pertuito na entrada do fio de qualquer jeito, né? Aqui onde eu tô fazendo o pertuito de entrada, eu vou ter que fazer um pertuito de qualquer jeito, certo? Então, só por isso que eu não faço. E às vezes, quando você tem um paciente que tem um rosto mais pequenininho, você nem precisa fazer o pertuito do meio. Às vezes você consegue fazer só um pertuito. Você vem aqui na entrada e aperta bem o tecido e joga anestésico lá pra frente. O ponto de ancoragem poderia também ser feito próximo à têmpora? Pode, mas daí para essa técnica que a gente está fazendo, que é uma técnica específica, tem que ser bem na frente da orelha. Tudo que a gente fizer para trás da linha dos ligamentos. Quais são os ligamentos? Temporal, lateral orbicular, zigomático, mandibular. Tudo que a gente fizer para trás dessa linha tem uma ancoragem maior. Se a gente for pensar que o ligamento mandibular está aqui, um ponto de referência bom pra gente é o masseter. Então, onde termina o masseter? Mais ou menos aqui. É só você pedir pro paciente morder, você vai sentir onde termina o masseter. Então, tudo que eu fizer para trás dessa linha, que vai da linha do masseter, zigomático, lateral orbicular e temporal, eu vou ter ancoragem. Tudo que eu fizer para cá é na parte fixa da face, vai segurar. Então, eu vou ter uma ancoragem melhor, com certeza. O Leandro me chamou de chassi de gringo. Nossa, com um namorado desse não precisa de inimigo, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Doca, gerenciar. Não, nem tá nada. Tá tudo bem. O Fábio respondeu como uma marlinha. Imagina, Fábio, tá louco. Veja só o que eu sofro, Fábio. Então, ó, tá anestesiada. Daí, enquanto a gente prepara a mesa, a anestesia vai fazendo efeito. Então, a paciente vai ficando mais isquêmica, tá? Normal, porque o anestésico tem vasoconstritor, tá? Estranho seria se ela não ficasse nada isquêmica.
Então, ó, antes de eu colocar as minhas coisas estéreis, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, esse é o fio croquis, tá? 18G moldado. Ele vem embalagem unitária, ele tem esse canhão da cânula aqui bem bom para pegar, tá? Aqui. Esse é o fio Sculpt 18G moldado da iThread, que a MedBeauty vende, tá? Ele também tem um canhão bom, esse 18G. Ele vem em duplinhas, ok? Isso aqui vem numa caixa com 30 fios individuais. Esse aqui vem numa caixa com 10 fios, 5 pacotinhos de 2. Pode fazer sem vaso a anestesia? Pode fazer sem vaso, mas esse tem que ser rápido e rasteiro, porque a anestesia sem vaso passa rápido. Sempre você vai usar o fio, pelo menos de pares. O Lino tá me mandando ali pra trás, tô indo pra trás. Sempre você vai usar o fio pelo menos de pares, tá? Então ele vira em 2, não tem problema. A questão é, se você arrebentou um fio, você vai ter que abrir, né, e lascou-se. Mas sempre você vai usar pelo menos pares. As empresas indicam para um lifting facial completo, levantando o rosto, pelo menos 4 fios por lado, tá? Doutora Camila é excelente. Doutora, o plano de educação Subcutâneo. Eles falam raso com esse cabelinho. A Cida estava raso com esse cabelinho. Aí ele fala, prof, se a paciente quiser fazer na papada também, poderia utilizar o percuito que você fez agora na mandíbula ou puxar os 2 fios? Não. O percuito da papada aqui, ó. Bem na frente do externo. Bem aqui, ó. Tá? Pega o ângulo, um dedinho pra baixo, na frente do externo cleidomastoide. Ó, Lini, vem perto aqui filmar. Peraí. Ó, a Cida tá abrindo luva estéreo aqui pra mim. Tá? Você vai abrir campo. Eu ia abrir campo. Não precisa abrir campo. Não, eu gosto de pegar aí, ó, já aproveitar o campinho da luva aqui, ó, tá estéreo. A Aline só briga com eu, né? Misericórdia. E ó, eu vou usar esse campo aqui que tá estéreo já para fazer o negócio. Bem no dia que eu vou fazer ao vivo, me enrolei o dedo. Quem não sabe usar luva cirúrgica, a gente tem altos vídeos no YouTube, tá? Você tem que pegar por dentro da luva, a luva vem dobrada, ó, tá? Você pega por dentro da luva, depois que você já tá com uma vestida, aí fica mais fácil. Ó, de novo, me enrolei. E ela é comprida para você fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó, colocar bem no punho. Bora, Sidoca. Aí a Cida começa a abrir as coisas. Gás primeiro. Como você está com a mão estéril, você vai pegar as coisas estéreis. Ou ela vai jogar no seu campo. Mas isso aqui, ó, peguei. A Cida tá na frente agora. Deixa a Cida ser feliz. Ela põe clorexidina aqui pra mim. Ok, suficiente. Agulha 18G. Agulha 18G. Kids. Bisturi 11. Pinça. Pinça Kelly. Ó. Tesoura. E daí ela vai abrir os fios. Pode abrir esse aí primeiro. Uhum. Então, abriu 2 para nós fazer um lado primeiro. Beleza? Tá aqui, ó, tudo no estéreo. Pode voltar lá para o seu lugar de origem. Enquanto isso, minha paciente ficou aqui esperando. Pode virar bem para lá. Isso. Então, ela já tem várias áreas isquêmicas aqui, ó. Se vocês repararem, já tem várias áreas isquêmicas. Nós vamos lá começar. Então... Tudo isso que tá ali, essas tesouras e tal, elas são tudo descartáveis? Não, elas são todas esterilizáveis. Então, a gente esteriliza na autoclave. Eu coloco nesse pacotinho. Esse pacotinho é uso único. Então, posso começar, Aline? Então, peguei uma agulha 18G, vou fazer o pertuito aqui, ó. Quanto que eu coloco? Você pode colocar toda a parte do bisel da agulha e, ó,
Eu sempre brinco que é como se mexer uma polenta. Para você melhorar bem esse pertuito. Aí aqui no meio, lembram que eu vou fazer outro pertuito? Porque é a técnica dos 3 pertuitos. Nossa, hoje eu tô ruim de dicção, senhor. E aqui embaixo. Aí, eu pego a lâmina de bisturi 11 e vou fazer aqui, ó, vou ampliar esse pertuito aqui, ó. Eu faço tipo uma cruzinha, um xizinho. Aqui também, uma cruzinha, um xizinho. Ok. Aí eu vou pegar a minha pinça e vou, ó, com um pedacinho da pinça, vou ampliar o pertuito novamente. Essa pinça tá bem ruim, nós podemos abandonar ela. Uhum. Não, pra agora dá, não tem problema. Ela tá ruim de apreensão. Ai, meu Deus, mas o paciente tá anestesiado, gente. E a gente tá fazendo isso pra poder sepultar direitinho o fio e não ter problema. Então, beleza. Uma coisa que você pode fazer é juntar a pinça aqui, ó. E ver se entra aqui no buraquinho. Como essa pinça tá com a boquinha dela aberta, não vai entrar. Mas tá bom. Tá ótimo assim. Então, vou colocar o primeiro fio. Fábio falando que falando da mentoria agora. Ah, é, Fábio. Hoje tá sol? Você vai chover domingo, né? Diz que vai. Então, vou aqui primeiro no... Ó, tá vendo que tem uma bolinha verde aqui? Ó, eu vou colocar o meu fio até essa bolinha verde em 90 graus. Aí que eu deito e vou passar. E o meu plano aqui já tá quase pronto pela minha cânula, ó. Então, onde é que tá aqui, ó? Ó, onde é que tá aqui? Alguma coisa, João? Não, só o... Ah, bati no teu olho, perdão. Pessoa delicada, né? Perdãozinho. Ó, tá aqui, ó, minha cânula. Beleza? Visto o fio, ó. Tá? E puxo. O construtor da anestesia obrigatório, quem não tem pinça faz com a tesoura? Quem não tem pinça, compra pinça, baratinha pinça. Pode comprar em loja de produto médico ou odontológico, pinça Kelly o nome. Vai pagar, sei lá, então. Não faz com a tesoura, porque a tesoura, a pinça, a ponta é romba, ela não faz, ela só avulsiona o tecido, a tesoura corta. Então, ó, segurei, passo o meu dedo para vestir no fio, daí que eu tiro, tá? Vou deixar ela com esses fiozinhos desse lado, pra gente fazer do outro lado igual. Sobre a anestesia, se é obrigatório... Não é obrigatório o uso de vasoconstritor, mas traz mais conforto, tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque se você não fizer com vasoconstritor, você tem que anestesiar um lado, fazer aquele lado, e daí... Pode virar para o outro lado já. E daí depois anestesiar o outro lado e fazer o outro lado. Porque não dá tempo, a anestesia passa antes de você... A Carolina mandou, gente do céu, que aula. Obrigada. Acho que ela deve estar falando bem, né? Imagino eu. Lâmina do bisturi.
E essas coisas que eu falo para vocês, lógico, eu estudo isso, dou aula disso, né? Quem quer fazer curso comigo, tem curso online, tem curso presencial, tem de tudo. Tem mentoria, tem todas as opções, especialização, pós-graduação, residência. Mas muito do que eu falo para vocês também é experiência. O que dá certo, o que não dá. Né? Porque eu tô na área há muitos anos e a gente vai testando. Vamos fazer assim com a pinça. Vamos grudar o esparadrapo assim, que vai facilitar. Doutora, a cânula de 22 dias foi só para preparar o caminho para o fio? Foi para fazer a anestesia no caminho do fio. Mas eu gosto de usar de 22, porque daí ela já vai deixando o caminho mais livre para o fio. Porque essa região lateral da face, principalmente nessa área aqui, ó, que é a área da glândula parótida, ela é mais agarrada. Prova perfeita. Sidoca, vamos precisar dos fios, próximos fios. Então, ó, uma coisa que você nunca vai fazer é tirar o fio daqui, tirar a cânula e medir no rosto do paciente. Não. Se você quer medir no rosto do paciente, você vai com a capinha, tá? Se não, ainda mais se você for meu aluno, a Cida te dedura, porque ela fica indignada, né, Cida? Deus o livre. Assim como você não vai tirar isso aqui, pôr isso aqui aberto na bancada. Não, cânula vai dentro do paciente, isso aqui é precioso. Esse aqui, ó, não tem a coisinha verde, ele tem a coisinha branco. Eu consigo mostrar? Dá pra ver, né, Lili? Então é a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar em 90 graus o branquinho. Daí eu deito e vou achar o meu caminho. E, ó, o tempo inteiro eu tô segurando aqui, ó. Outra coisa que é muito importante. Fio de PDO só vai. Ele não volta. Ok? Porque se ele voltar, ele ficou enroscado como não devia ter ficado. Então... Noventa. Deita. Ó, você vai com o teu dedo sentindo. O fio não pode ficar superficial. Você sente quando ele foi todo. O paciente também sente, faz careta pra nós. Vestir, ó, segura e solta. Esse doeu? Então, ó, daí a gente vai pôr o nosso paciente de frente, assim. Agora eu vou ter que olhar ela de frente. Sorry, crianças. Porque agora eu vou tracionar, ó. Uhum. E ó, a gente fica ajustando a paciente para ela ficar parecida dos dois lados, ó. Podem ver que esse lado aqui tá um pouco mais tracionado que o outro. Pergunta da Laísa, primeiro entra 90 graus e o fio fica preso? Já fica... Não fica preso. Quando você entra 90 graus, não fica preso ainda. Prof, desculpa o atraso, qual é a especificação desse fio? 18G moldado. De 100 milímetros. Tá bom. Agora, vamos virar para cá. Agora é o pulo do gato, galera. Não se toca. A Aline está louca para eu colocar isso nela. Acho que não, hein, Fábio? O foco dela agora é o top model look. Então, ó, eu fiz 3 perturbos, só usei 2 até agora. Então, como que eu vou usar o terceiro?
Coloco a cânula vazia. Minha mão não tá na frente ainda. Tô mostrando a cânula. Ó, vou colocar aqui no terceiro pertuito. Vou até aqui a saída do fio. Deixa eu pegar esse aqui. Você pode pegar a capinha da tua... No caso aqui eu peguei da 18G. Você pode pegar até a capinha da cânula. Sai na mesma saída onde tá teu fio, ó. Tá vendo? Tira esse negocinho verde aqui. Põe o teu fio nessa cânula novamente. Meio-dia. Falei que ia demorar só, ó. Puxa e traz aqui. Conseguiram sacar? Foi ou não foi? Me contem. Quando eu faço assim, com esse terceiro pertuito, eu junto os dois, né, pra dar o nó. Além de juntar os dois pra dar o nó, eu faço 2 ancoragens. Porque eu faço uma dobra ali, né? Quem que me faz um comentário desse, Jesus? Achei difícil. Achei difícil. E aqui, tá? Então agora eu tenho os dois no mesmo pertuito, eu posso fazer o meu acabamento e eles estão, meu nó, eles estão juntos e eles estão com uma ancoragem dupla. Mesmo se o meu nó soltar, eles estão ancorados. Só que você pegou o microfone? Pegou, né? Eu fiz 3 nós. Eu vou limpar aqui. Não. Vai sangrar um pouquinho ainda. Vou limpar aqui. E vou sepultar o meu nó. Gente, prestem atenção na prof colocando a tampinha da cânula para não machucar as mãos. Dica de 1. Sobrou um pedacinho do meu filme. O Fábio pediu para explicar isso pra entender. O quê? A tampinha para não machucar a mão. Ah, tá. Do outro lado eu mostro de novo. Essa pinça vai direto pro lixo depois. Pronto, sepultou. Vou deixar a paciente assim mais um pouquinho, porque se sair mais um sanguinho não gruda o micropore. E é normal ter essas reentrâncias aqui, tá? Agora vamos fazer do outro lado. Agora vocês prestem atenção no esquema da capinha. Tadinha, ela tá com a luz no olho, né? Acho que tem uma balinha. Uma balinha, Cida. Vai baixar a pressão, diga. Já tem tanta... Muita emoção. Tá vendo? Não se assista. Não. Obrigada. Nós estamos no fim já, tá? Ó, então eu cheguei ali pertinho da saída. Eu coloco a tampinha da agulha aqui, ó. Tá? Direciono aqui com o meu dedo, já senti que tá aqui a ponta. Aí eu posso fazer força, ó. A cânula sai aqui dentro e não fura o meu dedo. Você já observou o organismo? Sim, é degradado. E o dedo não, com muita habilidade. É degradado por hidrólise. Aquilo que a gente falou lá no comecinho da aula.
Vini, vou ter que ir mais pra frente. Só sei fazer desse lado. Sério, tô chocada. Eu nunca tinha visto um fio com um desenho perfeito. Essa é uma técnica desenvolvida pela MedBeauty, que eu aprendi, sei lá, uns 2 anos já faz que eu fui naquele negócio? Uma certificação. Gente, eu vou sepultar o nozinho aqui, daí o que a gente faz? Só cola um micropore ali, pede para a paciente voltar em 5 dias, vou receitar um analgésico para ela, a Aline vai ficar em contato com ela para ver se está tudo bem, explico que fica alguns repuxados nesses primeiros dias, mas é tudo normal, porque vou tirar essa luz do rosto dela, dar uma água, que ela tá tensa aqui, então daí eu termino a aula com vocês e a Cida cuida dela, tá bom, Cida? Só que foi legal. Melhor das técnicas de dissipado. Gente, o que é o nó é isso, disse a Fátima. A Laís, essa técnica só funciona para tracionar? Super aula de minutos. Tipo, tracionar, como assim? É para tracionar a técnica. Não tem outro sentido que não seja esse. Vini, consegue filmar aqui bem, fechar bem no buraquinho? Então, bem. Ó, a gente até enxerga lá dentro, mas tá lá dentro o nó, tá? Não tem nada de pele. Se eu pegar aqui e passar minha pinça, não tem nada, ok? Então, limpa. Cida, apaga ali o refletor. Vini, vira pra mim aqui, vamos ficar pra mesa aqui. Pronto, então, pega uma água pra ela, Cida. Ana, pega uma água ali fora. Vamos mostrar nossa bagunça pra cá, pra deixar já ela tranquila. Você pega uma gás e põe ali, ó. Mas tem um monte de gás ali, ó. Vira aqui pra cá. Com a mão cheia de pó, de luva. Vira aqui. Gente, deixa eu até olhar aqui se vocês têm alguma pergunta. Doutora, qual a duração? Ah, aqui, ó. Prof, e essas pregas de pele que ficam sobrando? Essas pregas de pele que ficam sobrando, em 5 dias elas se normalizam completamente, tá? Então, não precisa ficar preocupada, em 5 dias se normaliza completamente. O que vai ficar um pouquinho mais é a região dos pertúrbios, vai ficar repuxada em torno de uns 10 dias, tá? A duração desse procedimento, o efeito de tração é em torno de 4 a 5 meses, e o efeito de estímulo de colágeno, pelo menos 1 ano e meio. Se ainda ficar com muita aparência, posso preencher o bigode chinês com ácido hialurônico? Pode, mas eu esperaria aí pelo menos 1 mês para você ver o resultado final, tá? Então, o que seriam os cuidados agora? Nós vamos colocar um micropore, vou dar analgésico para ela, normalmente eu indico dipirona 1 grama, de 12 em 12, e ela tem que voltar entre 5 e 7 dias para eu olhar como é que tá. Não tira o micropore daqui, ou se o paciente tira, eu mando trocar, e sempre secar com secador jato frio. Vai sentir repuxar, vai sentir umas agulhadas, assim, umas pontadas, de vez em quando é normal, tá? É o fio que tá se adaptando. E você nunca pode fazer esse movimento aqui, tá? Quando for lavar o rosto, tem que ser esse movimento, sempre no sentido do fio. Eu peço para que nos primeiros 3 dias a pessoa não durma de lado, durma com a cabeça mais elevada e mais retinha, para não ter perigo